E vamos falar do Santos, que agora tem uma missão: encontrar um treinador à altura do Santos para disputar o Campeonato Brasileiro e principalmente a Copa do Brasil em 2025. Por enquanto, sem Fábio Carille, para uns o Santos tinha que, para aqueles que não acompanham o dia a dia do Santos, eles não se preocupam em dar notícias do Santos e simplesmente eles procuram só colher para falar ali no momento, o Santos foi injusto com Fábio Carille. Agora, para aqueles que acompanham o dia a dia do Santos, que é o caso dos torcedores do Santos, e o caso daqueles profissionais também que acompanham o Santos, para eles o Santos acertou sim desligar o Fábio Carille do Santos. Como se diz, dispensar o Fábio Carille do Santos. Acredito que o Fábio Carille não aguentava 2 pancadas na Série A. Não aguentava. Não vai ser nem na Série A, porque a Série A ainda é depois do Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista, a primeira cacetada que vier já ia ter aquela repercussão em cima, porque que não mandou, tem que mandar, tem que tirar, e o Santos não ia ter paz. Para mim, foi acertado a dispensa de Fábio Carille. Por mais que ainda eu cheguei a dizer aí nos últimos vídeos, aí nas últimas 3, 4 rodadas, que eu dizia que o Fábio Carille estava ganhando força ali no Santos. E estava assim. O Fábio Carille, ele vinha assim com meio assim, ele mudando até o jeito das coletivas dele, ele mudando o jeito ali, ele passou até dar uma mudadinha no Santos dentro de campo, fazendo alguma coisa diferente daquilo que ele não fazia, e eu vinha até falando, o Carille está ganhando força, o Carille está ganhando força, mas aí quando chegou contra o CRB, aquela força desmoronou tudo, e principalmente depois daquela coletiva infeliz do Fábio Carille, mais uma vez, ele acabou não resistindo e acabou caindo. E eu acredito que para o Santos, principalmente para o Santos, foi muito bom. Porque treinador, para mim, treinador é assim. Treinador bom é aquele que ganha. Não ganhou, rua. Não ganhou, rua. Mas o Santos ganhou tantos jogos na Série B. Ganhou jogos na Série B, mas não convenceu. O Santos não convencia, o Santos tinha umas vitórias que não convencia. O Santos venceu a Chapecoense na Vila Belmiro, que não convenceu ninguém. Um gol achado lá no final do jogo, lá, que o nosso treinador, o Fábio Carille, nem comemorou, porque ele disse que aquilo lá não foi ensaiado. Mas que raio que é esse que eu não entendia isso daí? Contra o Ceará, o Santos deu pinta que ia fazer um grande jogo, fez 1-0 e depois se retrancou, se recuou e segurou aquele 1-0 e um sufoco danado. Não dá para você entender. Então, às vezes, é como eu sempre digo, para aqueles que acompanham o Santos e sabia o que o Santos poderia apresentar nessa Série B, acertadamente eles estão dizendo, o Santos mandou o Carille embora acertadamente. Foi justo a demissão, sim. Foi justo. Pelo aquilo que o Santos demonstrou aí na Série B. E aí, o que você ia esperar na Série A? Quando, para muitos, a Série B é mais difícil do que a Série A, como eu já ouvi falar, porque eu não sei onde que acharam isso daí, que a Série B é mais difícil. É mais difícil você jogar com o Amazonas do que com o Flamengo. Não dá para você entender uns negócios desses. Quando as pessoas vêm falar que série B é mais difícil que Série A. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, para mim, o negócio de Carille já virou passado, já ficou no passado, e agora o Santos tem que procurar sim, procurar um treinador que venha, como se diz assim, aquele treinador que vem sabendo o que é o Santos, o jeito que o Santos joga, que é aquele jeito que os torcedores gostam, aquele time ofensivo, aquele time buscando gols e sempre atacando. Eu acredito que é mais ou menos por aí que também o presidente Marcelo Teixeira, o Paulo Brax, o Galo, quem for lá que vai estar negociando isso daí, vai ter que ter muita atenção. Falam muito no Luiz Castro, para uns é difícil vir. Eu acredito que o Santos tinha que investir maior mesmo, era num treinador de ponta,
de ponta, mas um treinador que venha também sabendo que o Santos tem a base, essa base tem que ser olhada assim, tem que ser olhada. Jogadores que se destacam lá na base, eles têm que ter oportunidades no Santos grandão. Tem que ter oportunidade, porque não pode, ó, o Miguelito fez mais um gol hoje pela Bolívia, jogando pelas eliminatórias da Copa. Foi de pênalti? Foi de pênalti. Por aí você vê. Ele é o batedor de pênalti na seleção da Bolívia. Ah, mas quem é essa seleção da Bolívia? A seleção da Bolívia, que acredito que nos últimas Copas do Mundo aí, parece que está até ainda disputando vaga ali com a repescagem. Então, quer dizer, se o cara está fazendo gol lá na seleção dele lá, e ele não consegue jogar no Santos, não consegue ficar no banco no Santos, então por aí a gente vê que o Carille ele tinha ou ele tem dificuldade sim de trabalhar com os garotos. Para mim, o Carille tem dificuldade sim de trabalhar com os garotos. Então vamos aguardar aí, vamos ver. Como a gente fala, mas lá em 2021 o Carille ajudou também vocês. Ajudou sim, ajudou. O que eu vejo muito diferença daquele trabalho de 2021 para esse trabalho de 2024? Para mim, quando o Carille chegou em 2021, ele tinha que defender o Santos para não cair. E aí o que é? Para ele é mais fácil ele armar aqueles 3 zagueiros lá atrás que nem ele imaginou e ele fez, e ele foi tentando segurar o Santos, porque ali ele tinha que segurar para o Santos não se afundar, Só que agora na Série B ele foi diferente. O Santos era o protagonista do campeonato. O Santos tinha que atacar. E aí aonde que o santista, como se diz, sofreu, porque muitas vezes o Santos começava até o jogo bem, fazia 1-0 e depois se fechava, se segurava lá atrás e era aquele sufoco danado. Então, para mim, a diferença é essa. Lá ele veio só para se defender. E aqui, em 2024, ele veio e ele tinha que atacar. Talvez por isso foi a grande dificuldade, sim, do Santos dentro da Série B. E olha, o Santos que perdeu pontos e pontos aí, por exemplo, o Santos deixou de ganhar 5 pontos contra o CRB. O Santos deixou de ganhar 5 pontos contra o Amazonas. O Santos perdeu 3 pontos para o Avaí dentro da Vila. São muitos pontos perdidos que não dá para você entender como que o Santos me perde pontos e pontos para certos times. Com todo respeito a esses times, a história deles com a história do Santos é muito grande, é muito diferente. Então, por isso, para mim, é acertado essa demissão, sim, do Carille. E o Leandro Zago vai ser o treinador do Santos domingo contra o Sport às 18h30 lá na Ilha do Retiro. O Leandro Zago que é do Sub-20 e ele vai treinar o Santos aí, vai fazer esse jogo com o Santos. Para muitos a gente vê falando que o Leandro Zago já tinha que dar férias para os jogadores tudo e entrar com um time de meninos lá. Aí eu já não concordo. Porque eu já acho perigoso você jogar contra o Sport lá, levar um time totalmente de garotos para jogar lá. É aí que eu falo, você tem que saber aproveitar os garotos, porque se de repente você leva um time assim e leva uma cacetada um pouquinho meio larga do Sport, já fica ruim para os garotos. Então aí já é melhor preservar, Para mim, tudo isso daí tem dignidade. O Santos tem que ir lá e fazer o último jogo com dignidade, porque tem outros times aí disputando vaga. Então, fazer o jogo do Santos. Aí sim, aí depois, o ano que vem, tem que começar a imaginar assim nos garotos. E aí falaram também do Marcelo Fernandes, que o Marcelo Fernandes não vai ser o treinador, porque não quer expor o profissional. Então, eu pergunto, o que o Marcelo Fernandes está fazendo no Santos, Marcelo Teixeira? Tem que ver, tem que rever isso daí, porque se não pode expor o treinador, o profissional, então tem que rever isso daí, porque ele está lá no Santos, ele é profissional, ele é trabalhador do Santos, ele tem que ir por jogos. E aí, como é que faz? Ele era auxiliar, talvez ele poderia assumir essa bronca. Fazer o quê? Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus.
Até o próximo vídeo, se Deus quiser.